Olá, a paz do Senhor a todos. Vamos agradecer a Deus por mais um dia, por estar em sua presença. Hoje, dia 17 de outubro de 2025, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Hoje vamos iniciar um novo tema de uma série de estudos da palavra de Deus. Já em outros vídeos anteriores já falamos do fruto do Espírito. Na última falamos das parábolas de Jesus, e agora nós vamos estudar, vamos meditar um pouco na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde tem ricas lições para todos nós. E como eu sempre tenho falado e evidenciado, toda a escritura do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é primordial para a nossa vida, real para a nossa vida, e ela também é muito atual para nós nos dias de hoje. E eu tenho certeza que, mergulhando agora nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos mergulhar ainda mais na palavra e nas escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo, com o auxílio daquele que tem todo o poder no céu e na terra, e aquele que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. O tema é Vida Santa até a volta de Cristo. Conselhos para uma vida vitoriosa. E nós, diante da carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos olhar o quão é difícil para aqueles que verdadeiramente querem seguir, servir, obedecer a palavra de Deus. O Evangelho é totalmente diferente do que é pregado hoje em dia. Vemos muitas pessoas falando se você passa por algum problema, se você passa por uma perseguição, se você passa por uma enfermidade, se você passa por uma escassez, se você passa por uma tempestade, é a ausência de Cristo, ou quem sabe muitos até apontando que há algo errado em nós, assim como os amigos de Jó, quando apontaram, dizendo que havia problemas em Jó, mas que na verdade não havia nada em Jó, pelo contrário, o Senhor testemunhava sobre a vida de Jó que era um homem justo. E até o justo passa por provações, passa por dificuldades. E a carta de Paulo aos Tessalonicenses vai nos mostrar ricas e preciosas lições de um homem que, quando foi chamado, o Senhor Jesus falou para Ananias: ele vai saber o quanto é padecer pelo meu nome. Então vamos lá? Fortalecendo a fé ante a vinda de Cristo. Falamos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo no último vídeo, as bodas, e depois um vídeo anterior sobre a vinda. E nós precisamos fortalecer. É momento de se fortalecermos. O diabo o tempo todo, o inimigo da nossa alma, vai tentar o tempo todo nos desviar e nos tirar da direção do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso a gente não pode permitir. E por isso o Espírito Santo está nos usando como uma pequena ferramenta para que nós venhamos estar atentos, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais e o nosso coração para Jesus. Então, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso 1 e o 5, que diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. 5. Porque o nosso evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo
e em muita certeza, como bem sabeis, que fomos, a quais fomos entre vós, por amor de vós. Aí, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 e 5, aonde Paulo começa a dar a sua saudação aos irmãos em Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10 diz assim: e como dos ídolos vós convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Diante da iminência da vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja, é imprescindível a contínua preparação do povo de Deus para atender ao seu chamado. Na magnífica capital da Macedônia, Tessalônica, floresceu na Via Egnatia uma comunidade de fiéis como fruto do labor do apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. O apóstolo dos gentios, impedido de continuar ministrando pessoalmente, escreve à igreja, com o propósito de fortalecer a fé, instruí-la quanto à santidade cristã e alertá-la quanto à apostasia. Embora muitos desses temas sejam tratados na epístola, o assunto principal é a vinda do Senhor. A fim de instruir os crentes a permanecerem firmes na fé até a volta do Senhor, o apóstolo Paulo trata da vinda de Cristo em cada capítulo da primeira epístola. Por esse motivo, as duas epístolas de Paulo aos cristãos macedônios têm sido chamados de o Evangelho do Advento ou as cartas escatológicas. Este primeiro vídeo tem por objetivo mostrar a mensagem e destacar o propósito da epístola de Paulo à igreja de Tessalonicenses. A despeito das muitas tribulações e perseguições que levaram Paulo a sair às pressas para outras cidades, ele e seus companheiros jamais foram insubmissos à vontade de Deus. O que temos nessas cartas são exemplos para os crentes da atualidade, pois muitos não sabem discernir, entender e obedecer ao mandato do Senhor. A mensagem das epístolas aos Tessalonicenses revela que a igreja do Senhor, quando fundamentada nos santos e verdadeiros ensinos da palavra de Deus, mesmo diante de grandes tribulações, permanece firme, esperando a sua vinda. Esse vídeo de introdução às cartas de Paulo aos Tessalonicenses, eu quero enfatizar algo: o propósito. O propósito é fortalecer a fé, instruí-la quanto à santidade cristã e alertar quanto à apostasia. E tendo uma certeza que o apóstolo Paulo, para converter, para levar o evangelho a Tessalonicenses, ele sofreu, e sofreu muito. Mas mesmo assim, ele não deixou de cumprir o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento ele disse não ao nosso Senhor Jesus Cristo. E muito menos ele recuou. Muito pelo contrário, ele prosseguiu. Porque a mensagem não era dele. A mensagem é do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele conta comigo e com você. Oremos. Pai, em nome de Jesus te louvo. E te agradeço por esta palavra tão rica, Senhor. Pai, quem sabe algum de nós está passando por algum problema na nossa vida. Em qualquer área que seja, Senhor, meu Pai amado, pedimos ao Senhor que o Senhor nos fortaleça. Faça-nos, Senhor, ficar firme, Senhor, e não se afastar da Tua presença, e muito menos se esfriar, mas permanecer firmes até a Tua volta. O Senhor está nos ensinando e o Senhor está nos fortalecendo, e tudo é para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus.